Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais, que nesse momento se encontram nos nossos lares, sendo envolvidos por vibrações de amor e carinho, porque Jesus, através da comunhão de pensamento, da busca de instrução, envolve todos nós, encarnados e desencarnados, e busca entender os verdadeiros motivos de estarmos reunidos nesse planeta. E Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver a todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Espera aí que a dona Creuza não está conseguindo entrar. Eu vou mandar o link de novo, dona Creuza. Mas a senhora tem que sair, tem uma bolinha aí, a senhora tem que fechar e entrar de novo. Só um minutinho. Mas a senhora entrou, dona Cleusa. Bom, vamos elevar nosso pensamento a Deus e, através do estudo, fortalecer o nosso espírito, conhecendo, através da doutrina dos espíritos, os ensinamentos que alivia nossas dores, alivia os nossos sentimentos com a compreensão. E a lição de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, vou abrir aqui, nós estamos no capítulo 12, amai os vossos inimigos, e hoje nós vamos fazer o item 14, tá, do Evangelho. Que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos? Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai, que lhe sirva de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convenho em que algumas vezes por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros. Não está em jogo somente o amor próprio,
o coração se acha magoado, sofre, mas além de ser estúpido, arriscar a vida, lançando-se contra o miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação, que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é ofendido que sucumbe, onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a essa máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos faça. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas das disenções e com elas os duelos das guerras, que são os duelos do povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Bom, aqui nesse item 14, nós podemos ver que cada item está explicando de forma bem detalhada, esclarecendo a cada um de nós com relação a essa questão do duelo. E nós sabemos que essa situação é aquilo que sempre eu faço, sempre eu gosto. É uma questão de ponto de vista, de época, de como lidar com essa situação. E nós sabemos que no ato do duelo que tinha, né, o emprego da força e de satisfazer o seu ego, de um tirar a vida do outro. E o Evangelho vem explicando em cada parte, em cada item, a situação e os agravantes dessa conduta. E o mais interessante, que eu sempre volto, que é o ponto inicial, aonde o Cristo fala: perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Olha quantos séculos está vindo, cadenciando reencarnações de acordo com a necessidade evolutiva em diferentes épocas, para que extinguisse essa forma de duelo. De certa forma, foi, mas ela continua. Mas o agravante maior é que eu preciso compreender que aqueles irmãos a qual duelaram ou estão duelando há séculos com mentes encarnadas e não sabendo o motivo que está levando à união do espírito encarnado com o desencarnado. E foi nesse intuito que é onde o Cristo fala: perdoe que eles não sabem o que fazem. Em contrapartida, Kardec vem organizando, codificando a doutrina, e uma das perguntas mais inteligentes que Kardec faz ao espírito: qual a melhor forma de evoluirmos? Foi aonde os espíritos responderam em alto e bom tom: reencarnando. E é nessa sequência que cada um de nós estamos, e que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, nós esquecemos a estrutura que está organizada, essa relação do plano espiritual com o plano material. Nós esquecemos. Esquecemos de tal forma
que quando nós vamos fazer a leitura do Evangelho, nós não conseguimos enxergar, como eu posso dizer no linguajar, um palmo na frente do nosso nariz. Mas por quê? Embora tenha esse jargão, mas na verdade tem um fim, vamos dizer assim, de exatidão e de compreensão com relação ao que está sendo colocado aqui para nós, os duelos. Então, quando esse item vem agora, era para que nós, através do entendimento, começasse a olhar o desgaste que teríamos e entrar num confronto, né? Tem situação que eu posso dizer para vocês com bastante clareza. Assisti um conflito essa semana entre dois adolescentes, porque um esbarrou no outro. E aí a coisa foi ficando mais complexa. E depois terminou tudo bem com o diálogo, enxergou, mas e se isso tivesse sido visto antes do acontecimento? Se aquelas palavras mágicas, desculpa, me perdoe, olha só na presente encarnação a qual nós estamos, um mecanismo que vai retardar ou inibir o meu ego transportar para fora. E é nessa situação que eu só liguei aos fatos, porque hoje, embora nós pensamos que o duelo não existe, ele continua a existir de diferentes formas, mas nós não notamos. Primeiro, o espírito imortal que habita esse corpo, né, que é o nosso corpo, ele vem de experiências sucessivas, aonde ele angaria coisas boas e também adquire débitos. Então, dentro dessa questão que ele está falando nesse item, era para nos dar, nortear caminhos para inibir essa conduta, que nos traz consequências nefastas na atual encarnação. Na atual encarnação. Transportando além do túmulo situações adversas. Tá? Situações adversas. E nós estamos vendo acontecer tantas coisas. As guerras que estão acontecendo hoje é uma forma de duelo. Envolve milhões de pessoas. Países, envolve o planeta inteiro, aonde uns concordam e outros discordam. É uma forma de duelo. E se duvidar, contribuem para aquele líder, aquele que seja de um país, de uma nação, com pensamentos de intuição alimentando. E olha lá o que eu falei. Lembram quando Cristo falou assim, perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem? O Cristo já estava falando com a humanidade inteira sobre as consequências desorientadas, consequências de mentes que trariam conflitos na atual existência e para outros séculos. E foi nesse intuito que a pergunta dos espíritos, feita por Kardec aos espíritos, fala da reencarnação, aonde nós, espíritos em evolução, habitando um corpo, sentiria o impacto das nossas sombras. Ou poderíamos estacionar ou avançar,
poderíamos, em conformidade com os ensinos do Cristo, do Evangelho de Jesus, aumentar as nossas dores ou diminuir. Então, foi nesse intuito que o Cristo depois fala assim: vinde a mim todos vós necessitados, que eu vos aliviarei. Em outra contrapartida, conforme eu vou falando, citando, muitos espíritos do outro lado entram em desespero, começam a conseguir enxergar as mazelas humanas, os motivos que levaram eles a dores, ou melhor, nós às dores, tanto ao encarnado e desencarnado, vamos perceber que duelamos com nós mesmos, com a nossa incompreensão, com a nossa invigilância, com a nossa inobservância frente aos avisos do Cristo. E foi nesse intuito que o Cristo nos avisa que mandaria um outro consolador e que ficaríamos conosco, que é o Espírito. Porque quem está falando agora e está lendo sou eu, mas as informações contidas no Evangelho está falando com o Espírito imortal que vivencia uma experiência humana nesse planeta Terra. E que, através das vicissitudes da vida, pelos seus anseios ou pelas dores, por momentos de felicidade, conseguiria experimentar e vivenciar situações que poderiam e que podem fazer ele avançar na senda evolutiva. Assim somos todos nós. Então, são questões muito importantes que traz à tona para nós a reflexão da oportunidade que foi dado a cada um de nós, por misericórdia divina, de ter uma nova chance. Como nós vamos ter essa chance? Através da reencarnação. Através de vivências, de repetindo dores e tomar a decisão de sentir ou não. De tomar a decisão de duelar ou não. Mas acontece que em épocas passadas, aquele que tinha e falava, eu não vou duelar, era dado como um covarde. E, na verdade, a essência de Deus, que habita a nossa consciência, nos traria informações acerca daquilo que dói, daquilo que nos traz feliz, daquilo que vai perceber que aqueles que estão assistindo sofreriam mais do que ele na visão que ele tem. Então ele passa a deter essas dores, não pensando só nele. Então, aí se nós pegarmos, né, a figura de Bezerra de Menezes, quando o próprio Cristo o convida para ir para um mundo mais evoluído, Bezerra não vai. Quis ficar no planeta Terra. E viu que as lágrimas que corriam, que vertia nas almas sofredoras, nos corações aflitos, seria da inobservância das leis de amor. E que precisaria de compreensão, de entendimento e de mãos beneméritas, de mãos evoluídas para trazer às consciências humanas a necessidade de rever as suas ações. Embora muito distante, o Evangelho segundo o Espiritismo nos avisando
ainda continuamos a duelar conosco mesmo. E esses duelos nos traz à tona de passados escabrosos, de doenças enfermiças que atacaram um espírito em evolução, com práticas inusitadas, trazendo dores tanto naquela época como nessa. Mas uma das partes mais bonitas, né, que nós temos, eu não me canso de falar, quando nós vamos estudar as vicissitudes, ou se entrar a estudar um pouco Joana de Ângeles, ela vai falar que não há mais necessidades de sofrimento. Aquele que outrora tirou a vida de outros, reencarna como médico salvando vidas. Então, nenhum de nós estamos distante de Deus. Porque Deus dá oportunidade a todos de nos redimir. Aliás, a reencarnação não afasta os doentes queridos, nos aproxima. É nessa situação que nós precisamos observar que, de uma forma ou de outra, nós vamos vibrar na linha do amor. Porque a consciência de Deus está em nós, em tomadas de decisão, de vivência. E outra, estou colocando dessa forma para que os espíritos que nos ouvem e que nos assistam, que entendam, mesmo, né, que muitos falam, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter outra chance? Sim. Deus não esqueceu nenhum dos seus filhos. Basta olhar lá atrás que nós vamos chegar, olhai os pássaros do céu, nem a ele falta alimento. Tanto o alimento material como o alimento espiritual. Toda a organização planetária, nós vamos perceber que nós estamos mergulhados em Deus, que de uma forma ou de outra iríamos aprender por caminhos duros, pedregosos, com dores, para que chegássemos à luz, nos iluminando a nossa consciência para saber o que é dor, o que é o alívio, o que é felicidade. Então é nesse intuito que é preciso, e como nós sabemos, estamos num planeta de provas e expiação, a necessidade de vivenciarmos essas situações. Há uma necessidade para que nós possamos aprender. E todos nós estamos a caminho da felicidade. Todos. Todos esses espíritos que muitas vezes nós os tratamos como os obsessores, estão há séculos num ciclo interminável de reencarnações sucessivas para promover o alinhamento, como há o alinhamento dos planetas, o alinhamento da mente humana com a essência divina que habita dentro do nosso ser, que é o self, né? Deus está onde? Dentro de nós, dentro das nossas consciências. De uma forma ou de outra, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos a essência do amor dentro de nós. Só que muitas delas estão em estados latentes que precisam ser trabalhados. É nesse sentido que todos nós estamos. É nesse sentido. É lá que Jesus trabalha com cada um de nós
naquilo que nós nos comprometemos com palavras belas, consciências tranquilas, com ideais de fraternidade, e aonde o Espírito, quando nos olha e vê a nossa luta, ele consegue ver que hoje eu sou melhor do que ontem e que amanhã serei melhor do que hoje. Essa é uma das maiores orações de Santo Agostinho. Tá? É lindo essas partes do Evangelho quando nós lemos, refletimos e estudamos sobre ela. Tá? Então vamos lá para o livro dos médiuns. Eu não vi se a dona Cleusa conseguiu entrar. Ela conseguiu entrar, sim. Bom, o livro dos médiuns, nós estamos na 207, da formação. Sim, não. Obrigada. Isso aí, tem que ir tentando, dona Cleusa, aí dá certo. Obrigada. A 207, da formação dos médiuns. Outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir certo número de pessoas, todas animadas no mesmo desejo, comungando na mesma intenção. Olha o que ele está falando, na mesma intenção. Nós já estamos há mais de 7 anos reunidos, e todos nós temos a mesma intenção aqui de aprender, de buscar esses ensinamentos, refletir sobre eles e ajudar esses companheiros que são trazidos ou que estão nos nossos lares. São espíritos simpáticos, são espíritos que têm afinidade conosco, amigos, familiares, que estão todos nos nossos lares. Que bom se nós pudéssemos ver eles, né? Mas eles estão nos vendo, eles estão dentro dos nossos lares, né? E nós não percebemos. E que quando nós estudamos a doutrina espírita, fala, nós estamos vivos, nós não morremos. Morre o corpo físico. Mas ainda na Terra, nós sentimos a falta do abraço, de estar junto conversando e assim por diante. Então, é preciso estar na mesma intenção. Na mesma intenção. E todos nós temos. É de conhecer, de entender as dores, aliviar o nosso sentimento, vibrar de forma mais tranquila, favorecendo que aqueles irmãos que nos acompanham devido à nossa invigilância, conhecer e sentir. Então, feito isso, todos simultaneamente, guardando absoluto silêncio e num recolhimento muito religioso, tentem escrever apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático. Ou então, uma delas poderá dirigir sem designação especial e por todos os presentes um apelo aos bons espíritos em geral, dizendo, por exemplo, aí ele começa, a maioria tem nas orações dominicais, mas todas quando a gente está no livro dos médiuns, ele começa assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que dignem-se de comunicar por intermédio das pessoas aqui presentes. Então, nesse intuito, ele já começa a trabalhar todos aqueles que estão ali, tá? E pede fervorosamente, em nome de Deus, porque lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, qual a primeira pergunta? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nada acontece nesse universo sem a permissão de Deus. Nada acontece num trabalho mediúnico se não há comunhão de pensamentos, de intenções, de preparo para que esses irmãos sejam trazidos. E não é só no trabalho mediúnico, até nós que estamos aqui,
estamos estudando, está acontecendo por trás dessa reunião um trabalho de desobsessão, primeiramente de nós, espíritos endividados, comprometidos com a lei de causa e efeito, viemos experimentar com a capacidade intelectiva de desenvolvimento a partir da busca do compreender. E nós estamos fazendo isso? Sim. E no livro dos médiuns, por mais que nós estamos lendo e estudando, não estamos falando da questão mediúnica, mas estamos falando das questões da mediunidade que precisa ser trabalhada, entendida e vinculada a nós numa questão de aperfeiçoamento, de entender os mecanismos da mediunidade. E é por isso que Kardec fala que todos nós somos médiuns. E aí, quando a gente fala isso, a gente pergunta, mas médiuns de que forma? Comecem a analisar os 5 sentidos. Comecem a analisar as mediunidades que estão sendo trabalhadas no desenvolvimento que está lá na parábola dos talentos, aonde o irmão que se está ali preparando para o trabalho em qualquer lugar de trabalho, está sendo preparado, intuído para trabalhar em prol de muitos irmãos que estão vivendo nesse mundo afora. Então, Kardec começa a fazer essa análise, e o livro dos médiuns vai trazendo todas essas informações, e o que eu estou falando é que os sentidos são mediunidades, que precisam ser trabalhados. É nesse sentido que um tem mais percepção, outros não. Continuando. É raro que entre essas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade ou a que escrevam corretamente em pouco tempo. Nós estamos vendo que a mediunidade que está sendo falada aqui é escrita. Primeiramente é escrita. Porque quando nós vamos buscar as informações, qual tipo de mediunidade que Kardec, no começo, era escrita. Depois que ela foi aperfeiçoando, Kardec foi dando os métodos, foi evoluindo, e aí a gente vai ver como que evoluiu, o que é evolução através do estudo. O que é estudar? É compreender, é entender. E nesse ponto, quando Kardec vem nos falar, mostra que nada acontece sem a permissão de Deus. Nada vai acontecer se aqueles que estão buscando o esclarecimento compreendam os mecanismos da mediunidade. Se eu compreendo, logicamente, eu vou conseguir desenvolver a mediunidade, ou melhor, educar a nossa mediunidade. Bom, continuando. Compreende-se que em tal caso ocorre os que se reúnem com intento comum formam um todo coletivo, ganha mais força. Tá? Ganha mais força. Cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de fluência magnética. Essa situação não é só no centro espírita. Seria também, pode ser em qualquer igreja, em qualquer religião, quando todos entram ali com o objetivo, com o intuito, é trabalhado mediunidade de diferente forma. Então, nós estamos vendo uma situação que caracteriza aqui, no caso, a mediunidade escrevente. Hoje, nós sabemos de várias situações que há casos de mediunidade independente da religião. Mas aqui, uma das mediunidades que mais, que muitas pessoas querem, é a mediunidade da escrita.
tá? Psicografia, era a qual o Chico, né, tinha muita habilidade e se servia dos instrumentos dos espíritos, que baixava só um pouco de concentração de Chico, lá já vinham os espíritos trabalhar junto com aquele trabalhador incansável da seara do Cristo. Então, o Chico, ele foi um instrumento da espiritualidade, foi preparado para esse serviço. Mas só o Chico, quando nós estamos lendo aqui e buscando informação, todos nós estamos sendo preparados, sim. Cada um de nós temos um tipo de mediunidade. Cada um de nós estamos submetidos a um campo de aprendizado que é muito vasto e que eu preciso estudar, analisar, sentir, para que essa mediunidade flua. Tá? No outro mouse. Cuja força se encontra acrescida por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontade estarão provavelmente alguns que descobrirão nos assistentes o instrumento que lhes convenha. Se não for esse, será outro, e eles aproveitarão desse. Este meio deve, sobretudo, ser empregado nos grupos espíritas a que falta o médium, ao que não os possuem em número suficiente. Vamos compreender um pouquinho mais. Num grupo mediúnico, nós sabemos que há preciso, no dia do trabalho, ter uma comunhão de pensamentos, questão de alimentos, as observações conforme nós vamos pensando coisas que não devem. Então, tudo isso vai contribuir para o trabalho mediúnico. Porque quando nós sentamos ali, vamos congregar. E esse congregar é preciso nós termos atitudes e pensamentos focado naquilo que se vai fazer. Uma das coisas que eu não entendia, eu falo assim, eu fui compreender estudando. Eu sentava na mesa e comecei a perguntar. Eu sabia a pessoa falar assim, vamos elevar o pensamento a Deus. Pensemos em Deus. Eu ficava aqui, mas eu vou ficar pensando só em Deus? E aí eu fui aprofundando. E aí eu fui ver que essa condição que se falava era para que nós eliminássemos os fatores externos que ligava a condição de pensamento lá fora, que iam implicar na comunicação mediúnica dentro do trabalho. Então, são várias situações. Tá? Várias situações. E é nesse intuito que muitos grupos são levados, formados, porque se ligam a essa comunhão de pensamento. Porque é preciso que aquele grupo se prepare, tenham disciplina, responsabilidade. Como que eu vou e acontece, tá? A espiritualidade, a misericórdia divina é muito grande. Existe situação que a nossa invigilância, falamos, cometemos algumas coisas, pensamos, e quando a gente vai para o trabalho mediúnico, e muito isso daí influencia muito. Há situações que a própria espiritualidade isola o médium e começa a trabalhar os outros. Por isso que não pode ter milindre. Quando acontece isso, o grupo, né, que está ali para aquele trabalho, ele tem que estar consciente, hoje eu não estou bem, eu não estou apto, mas é preciso um esforço íntimo daquela pessoa para falar isso. E acontece que muitas vezes a pessoa vai e não fala, mas quem tem que ver isso é a pessoa. Somos nós. Por isso que eu estudo. Por isso que esse grupo que se reúne
não pode ter milindre, tá? É preciso ter conversas sinceras, conversas calorosas, simpáticas, para que aquilo se sinta à vontade para um ajudar o outro. Porque quando nós estamos vendo é a comunhão de pensamentos, tá? Que se liga a cada um de nós. Isso facilita muito com o intercâmbio espiritual. Existem situações que a gente tem que ser bem claro nisso daí. Conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos adquirindo responsabilidade, a gente vai tendo disciplina, nós conquistamos esses espíritos. Aí eles vêm, né? Os espíritos simpáticos e protetores. Por que simpáticos? Quando ele vê o nosso esforço, vê a nossa intencionalidade, eles se aproximam e começam a trabalhar conosco. Foi nesse intuito que o Chico não conquistou só o Emmanuel, conquistou muitos espíritos que viam nele um instrumento de Deus que trazia paz às consciências humanas que ainda se estavam com dores, de sentimentos de saudade, de aflições, que precisavam de um abraço, de um beijo, de uma fala, aonde ele trazia todas as comunicações dos irmãos queridos. Muitas vezes não era nem o irmão, mas a espiritualidade trazia, e aí eu esqueço. Quando eu vou estudar o livro dos médiuns, os casos de obsessão, muitas vezes acontece de lá para cá, ou muitas vezes é daqui para lá, porque as mães com sentimentos doloridos, pais de perda de entes queridos, precisam da notícia para que acalme o seu coração, o seu sentimento, para facilitar, olha o que eu estou falando, o desencarne das almas que retornaram ao plano espiritual. É nesse sentido que eu vou entender toda a dinâmica espírita e que tem essa palavra desencarnar. Tá? É largar tudo isso. É aquilo que lá na reunião eu comecei a falar, que eu fui entender que eu tinha que levar o pensamento em Deus de uma tal forma que eu tinha que esquecer tudo que eu fazia lá fora e focar na reunião. É essa a proposta. É isso que eu tenho que buscar no estudo da doutrina, é entender o que ela está falando comigo, com a minha mãe, com a dona Emília, com a dona Cleusa e assim por diante. E é por isso que essas consciências estão dentro de nós, ligadas a Deus, que precisa ser trabalhado, com sentimentos de dores, de perdas, com sentimentos bons ou ruins, para compreender como Deus age. Nós estamos aqui, gente, para aprender. Para aprender. E muitos espíritos, é preciso que eles entendam que essas dores são causadas por nós mesmos. Ao encarnado, a responsabilidade é maior, porque eu vibro no ódio, quem que eu vou trazer? Os irmãos. Ele quer encostar perto de mim, e se eu estou emanando energias boas, ele vai sentir. Mas se eu vibrar numa intensidade negativa, o espírito vai sentir na mesma intencionalidade. Então, é nessa condição que, quando está falando aqui desses grupos que têm essa intenção, que trabalham dentro da paz, da união, conforta esses espíritos. O que nós precisamos entender é que o Chico era um grupo muito maior, numa pessoa só, vibrando na intensidade do Cristo.
E que eu tiro por mim, né? Por mim. Eu ainda preciso estar junto com grupos maiores para sentir aquela vibração. Então, por isso que não é só no centro espírita, nas igrejas, em qualquer templo religioso, aquela intencionalidade de todos, a vibração, faz com que nós nos sintamos melhor. Nós nos desligamos dos fatores materiais e foca na reunião. Os espíritos não tem jeito de chegar até nós. O nosso problema maior é quando eu saio lá de dentro, volta meus pensamentos, tudo aí não vem só um, vem dois, vem três, vem quatro. Porque eu preciso trazer essa igreja, não é só naquele momento lá. Eu preciso entender que eu não sou médio só num trabalho mediúnico. Eu preciso entender que eu tenho que exercer minha mediunidade com todos aqueles que convivem conosco. Eu tenho que exercer a minha mediunidade e entender essa relação do mundo material com o mundo espiritual. O que nós estamos fazendo? Vendo isso daqui, estudando. E os espíritos vão entender agora. Agora eu estou entendendo. Eles falam desse jeito, tá, gente? Eu não compreendia. Por isso que tem situação que tem espírito que fala assim, não, só ler, vai resolver, não. Eu me esqueço que aquele irmão que está do outro lado é uma inteligência. E que nós que estamos aqui na carne, eu preciso ler, explicar para que eu entenda e eles também entendam. Então, evolui encarnado e o desencarnado. O médium fica mais preparado, a espiritualidade vem, né, para ajudar. Em contrapartida, o estudo faz com aqueles irmãos, a qual nós chamamos irmãos da sombra, vão se auto-iluminando. É aquela vertente que eu falo, são duas situações. Primeiro, a reforma íntima, né? E o segundo é a compreensão do espírito. Né? Porque nada aconteceu por acaso, né? Quando o espírito chegou para mim e falou, hoje foi o último dia, né, que eu vou te obsediar. Já estava, eu acho que naquele caso, acho que era mais de 30 anos obsediando minha família. E o espírito falou isso para mim, né? Foi lindo o dia que ele falou, que eu já... Aí depois que eu fui entender o que ele tinha falado, foi a instrução, o conhecimento, confortou o espírito, deu entendimento, e ele fala, voltarei agora para, não na forma como te atrapalhar ou como obsessor, voltarei para te ajudar. E aí eu fui entender, eu fui aprofundando no conhecimento espírita, aí eu fui entender o papel da doutrina espírita, que era promover, né, o encontro de almas endividadas com o espírito encarnado, oportunidade íntima de encontrar o Cristo, oportunizando ao encarnado, ao desencarnado, de reconciliação. É lindo quando nós entendemos. E, logicamente, quando eu vou para essa parte dos médiuns, foi uma oportunidade redentora para que isso aconteça. Agora, se o médium não estuda, não compreende, ou para que esse grupo mediúnico, principalmente agora eu volto para a doutrina espírita, a coisa fica mais complexa. Tá? Voltaremos para o plano espiritual, nós vamos estacionar, nós não vamos retroagir, estacionamos. E aí esperar uma nova oportunidade de Deus para que a gente venha, né, porque cada um de nós médiuns, principalmente os espíritas, devido à intervenção do Cristo, dos pedidos a Deus, permitiu que nós viéssemos. Foi quase uma situação assim, vai lá, Dal, eu acredito em você, você vai fazer agora de forma diferente, leve o meu evangelho explicando dentro da doutrina espírita. E não vai longe. Jerônimo Mendonça, eu sempre lembro dele, né, que
Foram 3 reencarnações que ele fez coisas, não só ele, como eu também fiz. Ele veio, exerce a mediunidade em cima de uma cama, dava palestra, escreveu, psicografou livros e fez o que fez. Para a gente ter uma ideia do que é essa doutrina, o que é ser médium. Ser médium de Jesus. E a outra parte maior que está sendo falado aí, que eu não posso me esquecer, que eu queria entender, foi isso que eu quis buscar nas obras de André Luiz, que há, primeiramente, a condição da compreensão, né, dos espíritos, e a outra situação, esses espíritos se ligam a nós por afinidade, por outras reencarnações, que a gente não sabe, gente, a gente não sabe, nem ele, por isso que a gente precisa estudar, e quando encontra esse encontro com o eu, né, o interno, esse que está ali na configuração, na estruturação da psique humana, é a coisa mais maravilhosa, aonde a essência divina extravasa todos aqueles que estão. Irradia de uma tal forma que é onde Deus, que está no centro de tudo, e aí vem a frase de Paulo, né, lá na estrada de Damasco: não sou eu que estou no Cristo, o Cristo que está em mim. Quando chega nesse ponto, dentro da doutrina espírita, foi o que chegou no Chico, e os espíritos falavam assim, ó, nós já tentamos de tudo, esse aí não tem jeito. Não, eles falavam desse jeito. Então, o Chico chegou num ponto, né, da mesma forma do que o Paulo, o Cristo vivia nele numa intencionalidade, por isso que o Chico estava mais, ele ia para os 2 planos, né, na matéria com o plano espiritual, com muita facilidade, preparando encarnados e desencarnados, acalentando, né, muitos espíritos desesperados, almas, né, encarnadas, espíritos encarnados em conflito com ele mesmo, não suportando a perda. Olha lá, a perda do ente querido, a incompreensão. E aí, quando nós olhamos isso, e como nós estudamos o duelo, nós vamos ver que também há incompreensão do outro lado em não entender os motivos dessas dores. Então foi isso que o Cristo falou. Quem beber da minha água nunca mais terá sede. O conhecimento. É entender. Hoje a gente pode ver assim, gente, eu não sei se vocês perceberam, nós na nossa época, tudo a gente falou, mas o que é isso? A gente pergunta, né? O jovem do hoje é diferente, né? Ele não quer compreender, ele não, né? O espírito do outro lado, fora, né, é preciso que aquele a quem está na carne tenha ainda, vibre nessa intencionalidade de inquirir, de perguntar, de questionar para entender. Mas qual o mecanismo do outro lado? Sentir, né? Apropriar, vivenciando aquela situação para ele entender o que é dor, o que é estar calmo, o que é estar à paz. Então é nesse intuito que nós criamos aquela coroa de espinho que foi colocado na fronte do Cristo, nós colocamos, né? Naquela época foram nós que colocamos, hoje nós colocamos aquela coroa em nós mesmos, o encarnado principalmente, porque se ele não entender isso, é um problema muito sério, porque se ele não estudar a doutrina espírita, ele vai falar que tudo é espírito. E se ele for para o lado do materialismo, ele vai falar, ó, você tem que procurar médico fazer isso, ele não tira a razão dele, tem que fazer isso mesmo. Então, ele não vai acreditar na sobrevivência da alma, por mais que eu falo, na lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, ele não vai compreender. Então, como que vai acontecer isso?
gradativamente de posse de reencarnações sucessivas, de vivência, de experiências que ele vai tendo em cada encarnação. Então, os espíritos do outro lado são trazidos a esses ambientes para ser esclarecido acerca da situação que eles têm. Perdoe, Pai, que eles não sabem o que fazem. Olha o que o Cristo fala lá na hora que ele... E o espírita tem que estar consciente nessa situação. O que vai libertar o espírito? O conhecimento, o entender. Tá? Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa envolver os nossos lares, confortar os nossos entes queridos, que muitas vezes se encontram do nosso lar, muitas vezes abraçando cada um de nós, a gente não percebe, né? Ficam numa felicidade porque sabe que nós estamos estudando, e estamos aqui estudando e vendo, né? E eles sabem que nós não nos esquecemos, eles olham, não temos a presença da matéria, mas sabemos que eles estão do nosso lado. E continuam, viu, gente? Continua. Pai, mãe, marido, filhos, tudo do nosso lado, do mesmo jeito. Mas não estou vendo. Mas o Chico ia lá e provava por A mais B, com seu jeitinho, falando de forma muito clara e provando através daquilo que nós estamos estudando, da psicografia, a mensagem de lá para cá. É nesse intuito que Jesus está nos nossos lares, envolvendo cada um de nós, confortando os nossos espíritos. Quantas saudades, quantos amores, quantas dores, que vai provar que um dia todos nós nos encontraremos no retorno para o plano espiritual. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga envolva todos os que estão nos nossos lares, envolvam todos que assistirem esse vídeo no canal do YouTube. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito, de hoje.